70% das plantas raras morrem nos primeiros 6 meses dentro de casa. E quase nunca é por falta de cuidado. É por um erro invisível, que acontece enquanto você acha que está fazendo tudo certo. Eu cometi esse erro com uma Thai Constellation que encomendei de uma colecionadora no Paraná. Paguei um valor que não vou nem repetir aqui. 3 semanas perfeita. Depois, parou. Reguei menos. Reguei mais. Mudei de lugar. Comprei fertilizante novo. Nada. O problema não era o que eu estava fazendo. Era o que eu não estava vendo. E hoje você vai ver também. Quando compramos uma planta rara, ela vem de um contexto muito específico. Estufa com 80% de umidade, temperatura entre 22 e 26 graus, substrato calibrado, luz artificial controlada. Quando ela chega na sua casa, o corpo dela entra em modo de sobrevivência. Não de crescimento. Modo de sobrevivência e modo de crescimento são estados opostos em uma planta. No modo de sobrevivência, ela fecha parcialmente os estômatos. A absorção de nutrientes cai. A produção de alcina, o hormônio da elongação celular, é reduzida. Do lado de fora, você vê uma planta parada. Parece saudável, mas não cresce. Esse estado tem nome: estresse de aclimatação crônico. E ele pode durar semanas ou meses, dependendo de quanto você atrapalha o processo tentando ajudar. O crescimento não começa pela folha. Começa pela raiz. E a raiz precisa de uma coisa antes de qualquer outra. Não perfeição. Estabilidade. Uma planta não cresce em busca do ótimo. Ela cresce quando percebe que o ambiente é confiável. Voltando à minha Thai Constellation. Eu a coloquei na janela que considero ideal no meu apartamento. Nordeste, vidro com filtro UV, luz indireta por 5 horas. Tecnicamente impecável. O que eu não vi, essa janela fica exatamente acima do ar-condicionado. Ligado das 22 horas às 6, justamente quando a planta está em repouso fisiológico noturno. Toda noite, por horas, um fluxo de ar seco e frio batia nas folhas. A temperatura no ponto onde ela estava oscilava entre 19 e 28 graus em menos de 8 horas. Para nós, parece pouca coisa. Para uma tropical de crescimento lento com exigência de estabilidade térmica, é equivalente a trabalhar num escritório onde a temperatura muda a cada turno sem aviso. Você consegue se concentrar num ambiente assim? A planta também não. Quando percebi e movi a planta 2 metros para o lado, mesma luz, mesmo ambiente, em 12 dias ela lançou a maior folha desde que chegou. 2 metros. 12 dias. Sem fertilizante. Sem troca de substrato. Só estabilidade. O problema raramente é o que você está adicionando. Quase sempre é o estresse invisível que você não está vendo. Os 3 diagnósticos, que quase ninguém faz. Antes de qualquer intervenção, fertilizante, troca de vaso, poda, faça esses 3 diagnósticos. Nessa ordem. Diagnóstico 1. Estabilidade de temperatura e ar. Use um termômetro digital com memória de máxima e mínima. Deixe 48 horas sem mover nada. A variação aceitável para a maioria das tropicais raras é de no máximo 6 a 8 graus entre o pico do dia e o vale da madrugada. Depois, ligue um incenso próximo à planta e observe a fumaça. Fluxo de ar direto, mesmo suave, de ventilador de teto ou ar-condicionado distante, força a planta a transpirar excessivamente. Ela fecha os estômatos. Entra em modo defensivo. Temperatura instável mais fluxo de ar direto são responsáveis pela maioria dos casos de paralisia de crescimento em apartamentos. Diagnóstico 2. Consistência de luz. Não intensidade. Uma planta que recebe 6 horas de luz difusa todos os dias cresce mais do que uma que recebe 10 horas em dias alternados. O relógio circadiano vegetal responde a padrões, não a picos. Se a luz do ponto varia muito, dependendo do horário, da estação ou de dias nublados, essa inconsistência é lida como instabilidade ambiental. A planta não sabe o que esperar e não cresce.
Diagnóstico 3. Substrato. Mão, não óleo. Enfie o dedo até a segunda falange. Úmido. Não regue. Seco. Regue até escorrer pelo fundo. O problema mais comum não é excesso nem falta. É irregularidade. 2 dias seco, 2 dias encharcado. Esse ciclo é lido pela raiz como seca e afogamento alternados. Ela não consegue estabelecer padrão de absorção. Depois de ajustar, pare de mexer por 4 semanas. Estabilidade é o único gatilho de crescimento que não se compra. O que está destruindo sua planta? Sem você perceber. Hiperestimulação por fertilizante. Fertilizante não cria crescimento. Ele amplifica um processo que já está acontecendo. Aplicar adubo numa planta estressada é como dar café a uma pessoa com insônia. Você acelera um estado ruim. Espere ao menos uma folha nova antes de fertilizar. Troca de vaso prematura. Raízes em adaptação não precisam de mais espaço. Precisam de segurança onde estão. A troca de substrato durante a aclimatação reinicia o relógio do estresse. A planta volta à estaca zero. A janela bonita que mata. O lugar mais bonito para a planta nem sempre é o mais saudável. Janelas com vista têm variação térmica intensa e correntes de ar entre o vidro quente do dia e o frio da madrugada. Priorize estabilidade sobre estética nos primeiros 3 meses. A água direto da torneira. Não é o cloro que mata, é a temperatura. Água fria em raízes a 23 graus causa microchoque térmico radicular. Deixe a água descansar 2 horas num recipiente aberto antes de regar. O que fazer? Agora, esta semana. Esta semana. Faça os 3 diagnósticos. Não mude nada ainda. Observe e registre. Use papel e caneta. Há algo poderoso em anotar os cuidados à mão. Na segunda semana. Ajuste apenas o fator mais crítico que você identificou. Um ajuste de cada vez. Se você mudar luz, temperatura e substrato juntos, não vai saber o que funcionou. Da terceira à sexta semana, não mexa. Deixe o ambiente trabalhar. A planta vai comunicar o resultado. Uma gema inchando, uma folha enrolada surgindo, o brilho voltando às folhas antigas. O crescimento é a resposta da planta a um ambiente que ela finalmente decidiu confiar. Quando essa folha aparecer, e vai aparecer, você vai entender que não foi você quem fez crescer. Você criou as condições para que ela escolhesse crescer. Existe algo profundamente honesto numa planta que não cresce. Ela não finge. Não simula folhas novas para parecer bem. Ela para e espera. Até que o ambiente seja seguro o suficiente para investir energia em criar algo novo. Quantas vezes nós também paramos de crescer? Não por falta de esforço, mas porque o ambiente ao redor não era seguro o suficiente. As tradições que estudaram a natureza por séculos, o taoísmo, o budismo, as filosofias de cura com plantas, apontam para o mesmo ensinamento. O crescimento verdadeiro emerge do silêncio cultivado, não do movimento forçado. Wu Wei. Ação sem esforço excessivo. Às vezes a resposta para a estagnação não está em fazer mais. Está em criar estabilidade, remover o que drena, proteger as raízes enquanto elas se firmam. Sua planta parada não é um fracasso, é um espelho. Cuide das condições. Confie no processo. Agora eu quero saber uma coisa. Qual foi o fator invisível que você percebeu que pode estar travando a sua planta? Temperatura? Corrente de ar? Luz inconsistente? Escreve aqui nos comentários. Porque quando a gente começa a enxergar esses detalhes, cuidar de plantas deixa de ser tentativa e erro, e vira compreensão. E se você tem uma planta rara em casa, salva esse vídeo, porque em algum momento ela vai parar de crescer. E quando isso acontecer, você já vai saber exatamente o que observar.